Então, tudo bem? Então vamos aí para mais uma aula de matemática, continuando nosso assunto de fração, e hoje nós vamos falar sobre frações equivalentes e simplificação de fração, ok? Essa é uma matéria do sexto ano, se encontra para quem trabalha com a apostila do FTD, sistema assim, lá na página 165, ok? Que é o nosso caso aqui da nossa escola, módulo 2, ok? Então vamos lá. Para trabalhar com frações equivalentes, o que nós vamos pensar de frações equivalentes? São frações que se equivalem, ou que seja, que possuem o mesmo valor, embora estejam representações diferentes. Então o que vocês vão observar aqui? Ó? Eu tenho 3 pizzas. Vamos imaginar aqui a pizza a pizza B e a pizza C. Na pizza A, eu dividi ela em 2 partes iguais. Na pizza B, ela foi dividida em 8 partes iguais. Já na pizza C, ela foi dividida em 6 partes iguais. Então, vocês vão observar o seguinte. Na pizza a fração que representa a parte que foi comida já da pizza é igual a 1/2. Na pizza B, vocês vão observar que a fração que já foi consumida, 4/8. Já na pizza C, a parte que foi consumida, de 3/6, ok? Ou seja, vocês vão observar que na pizza A, eu comi metade da pizza. Na pizza B, foi consumida 4/8 da pizza. E na pizza C, 3/6. Se eu perguntasse para vocês qual das 3 pizzas foi consumida a maior parte, aí nós vamos poder responder o seguinte: não, todas elas foram consumidas a mesma quantidade. Aqui foi consumida metade, aqui foi consumida metade e aqui foi consumida metade. Mas nós vamos observar o quê? Que a forma de representar são diferentes porque na pizza A eu dividi em 2 partes, comi uma, que é a metade de 2. Na pizza B eram 8 partes e eu comi 4, e 4 é a metade de 8. Na pizza C eram 3 partes e eu comi, ou melhor, foi dividido em 6 partes, e dessas 6 partes eu comi 3. Ou seja, 3 é a metade de 6. Embora os denominadores aqui sejam diferentes, ok? Eu sempre vou observar que o numerador é a metade do denominador. Então aqui 1 é a metade de 2, 4 é a metade de 8, 3 é a metade de 6. Ou seja, tanto na pizza A, quanto na pizza B, quanto na pizza C, nós comemos a metade da pizza. Vocês vão observar aí o seguinte, ó, frações equivalentes, logo aí embaixo na apostila. Frações que representam a mesma parte do todo são chamadas frações equivalentes. Então, vocês vão observar que, pela essa frase, nós temos que frações que representam a mesma parte do todo são chamadas de frações equivalentes. Então, o meio, o 4/8 e o 3/6 indica todos eles a metade de uma pizza. Então, eles são chamados de frações equivalentes. Então, o que é uma fração equivalente? São frações que possuem a mesma parte do todo, ok? Vamos pegar aqui um outro exemplo. Vamos imaginar o seguinte. Se eu tivesse aqui vamos imaginar aqui este retângulo, ok? E eu vou dividi-lo em partes iguais. Então vamos imaginar que neste retângulo aqui eu dividi ele em 6 partes, ok? Então nós temos aqui
uma parte, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Ok? Agora nós vamos pegar um outro retângulo. Então, nós vamos pegar aqui um outro retângulo, só que este retângulo agora, ao invés de dividir em 6 partes, ok? Nós vamos dividir em 3 partes apenas, ok? Então, nós vamos dividir ele aqui em 3 partes. Ok? Dividindo ele aqui em 3 partes, nós vamos observar o seguinte. Neste primeiro retângulo, que eu dividi em 6 partes, eu vou pintar aqui 1, 2 partes, ok? Neste retângulo, eu teria a representação, melhor, eu tenho, na verdade, a representação da fração 2 sextos. Ok, eu tenho 2 partes de 6. Já nesse outro retângulo, eu vou pintar, ok, uma parte. Neste retângulo, nós vamos observar que nós temos a fração 1 terço. A fração 1 terço e 2 sextos são chamadas de frações equivalentes. Por que são chamadas de frações equivalentes? Observem que aqui o todo foi dividido em 6 partes. Dessas 6 partes, 2 foram pintadas. Então, eu tenho aqui 2 partes de 6. Nessa aqui, eu tenho uma divisão em 3 partes. Dessas 3 partes, uma foi pintada. Porém, você vai observar que essa parte aqui vai ser igual a esta parte aqui, que foram pintadas. Ou seja, eu posso dizer que a fração 2 sextos e 1 terço são chamados de frações equivalentes. Ou seja, elas equivalem ao mesmo tamanho, elas possuem o mesmo tamanho. E para que nós possamos trabalhar com isso aí, nós sempre vamos utilizar a simplificação de fração. Então, quando eu trabalho com a simplificação de fração, o que nós vamos observar aqui? Ó? Para trabalhar com a simplificação, nós vamos utilizar o seguinte método. Então, nós vamos pegar aqui a fração que nós tínhamos aí, 2 sextos. Vocês vão observar que tanto o número 2 quanto o número 6 são pares. Então, como eles são 2 números pares, eu consigo dividir tanto o número 2 quanto o número 6 por um número par. Então, para simplificar essa fração, eu vou dividir tanto o numerador quanto o denominador por 2. Ou seja, eu tenho aqui 2 dividido por 2, que ó, 2 dividido por 2 é igual a 1.
6 dividido por 2 é igual a 3. Ou seja, eu posso afirmar aqui agora, então, que a fração 2 sextos ela é igual à fração 1 terço. Ou seja, elas são frações equivalentes. Então, observem que o 2 sextos e o 1 terço são chamadas de frações equivalentes. Para observar essa equivalência, eu usei a simplificação de fração. O que é a simplificação de uma fração? Você vai dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número. Nunca posso usar número diferente. O numerador eu divido por 3, o denominador eu divido por 5. Não. Você vai usar sempre aqui os números primos, no caso, possivelmente, a gente vai sempre procurar usar aqui os números primos primeiro, ok? Para facilitar um pouco. Então, eu sempre vou começar dividindo por 2. Se não for por 2, eu vou tentar dividir por 3. Se não for por 3, eu vou tentar por 5. Então, a fração 2 sextos é equivalente à fração 1 terço. Ok? Então, elas possuem o mesmo valor. Vamos pegar aqui um outro exemplo de simplificação de fração. Vamos imaginar agora que eu tenho aqui 3 frações. Eu vou pegar primeiro aqui a fração 4 oitavos, ok? A fração 4 oitavos, ela é uma fração redutível. Por que ela é chamada de fração redutível? Porque é possível reduzir ela, eu encontrar uma fração menor equivalente a ela. Então, para isso, eu vou observar o seguinte: tanto o número 4 quanto o número 8 são números pares. Como eles são números pares, eu vou começar a simplificar pelo menor número primo que eu tenho. Então, eu vou começar a simplificar pelo número 2. Então, eu vou dividir tanto o numerador quanto o denominador por 2. Ok? Então, sempre eu tenho que usar tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número. Então, observem agora que eu vou pegar o seguinte, ó. 4 dividido por 2 resulta em 2. Aí eu tenho agora 8 dividido por 2. 8 dividido por 2 resulta em 4. Observem que eu tenho a fração aqui 4 oitavos. Simplificando por 2, eu cheguei na fração 2 quartos. Só que assim como nós já vimos, a fração 2 quartos ela também é redutível. Então eu posso, mais uma vez, simplificar ela por 2. Por que eu posso simplificar ela por 2? Porque tanto o denominador 4 quanto o numerador 2 são divisíveis por 2. Então, observem que tanto o 2 quanto o 4 são números pares. Se são números pares, são divisíveis por 2. Se são divisíveis por 2, ok, quer dizer que eu posso simplificar. É uma fração chamada de fração redutível. O que é uma fração redutível? Uma fração que é possível reduzir. Então, eu pego aqui, ó, 2 e divido por 2, que resulta em 2. 2 dividido por 2, que resulta em 1. Depois eu tenho 4 dividido por 2, que resulta em 2. Observem agora que o número 1 e o número 2, eles não têm divisor comum. Ou seja, eu cheguei numa forma irredutível da fração. Ou seja, não dá para reduzir mais. Porém, eu sei que 4 oitavos, 2 quartos e meio são chamados de frações equivalentes. São chamadas de frações que possuem o mesmo valor. Então, nós vamos observar o seguinte. A fração 4 oitavos a fração 4 oitavos, 2 quartos e meio são chamadas de frações equivalentes.
Eu simplifiquei a fração 4/8, transformei em 2 sobre 4, e a fração meio eu representei, ok, a forma irredutível da fração 4/8. E como eu disse para vocês, o 4 é a metade de 2, o 4 é a metade de 8, o 2 é a metade de 4 e 1 é a metade de 2. Então aqui a gente consegue ver uma equivalência, ok? O mesmo valor. E para descobrir essa equivalência, eu usei a simplificação de fração. O que é simplificar uma fração? É eu dividir tanto o numerador quanto o denominador, enquanto isso for possível. Vamos pegar aqui um último exemplo para trabalharmos aí com simplificação de fração. Vamos imaginar agora que eu tivesse aqui a fração 27 18avos. 27 18avos é uma fração imprópria, como nós já estudamos. O numerador 27 é maior que o denominador 18. Então é uma fração imprópria. Professor, o 27 não é par, então ele não é divisível por 2. O 18 é, então eu posso dividir por 2? Não, porque só o 18 aqui que é divisível por 2. Então agora eu vou para o próximo número primo. Quem que é? O 3. O 27 é divisível por 3? É. E o 18 é divisível por 3? É. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou simplificar agora a minha fração por 3. Ó. Tanto o primeiro número, o numerador, quanto o denominador, eu vou dividir por 3. Aí eu tenho 27 dividido por 3 igual a 9. Então, 27 dividido por 3 é igual a 9. 18 dividido por 3 é igual a 6. Só que 9/6 é uma fração ainda redutível ou irredutível? Então, nós vamos observar aqui o seguinte. O 9 é divisível por 3? É. 3 vezes 3, 9. O 6 é divisível por 3? 2 vezes 3, 6. Então, é. Então, eu vou simplificar essa fração mais uma vez por 3. Ok? Então, eu vou pegar aqui o 9/6 e vou simplificar ela mais uma vez por 3. Ó. Então, o que nós vamos obter aqui? Então, a fração que nós vamos obter como resultado final é a seguinte. 9 dividido por 3 é igual a 3. 6 dividido por 3 é igual a 2. Então, eu tenho que a fração que eu tinha aqui no início, 27 18avos, é uma fração redutível, é uma fração que é possível simplificar. E simplificando essa fração 27 18avos, eu consigo chegar em 9/6 e 3 meios, que são chamados de frações equivalentes. Então, nós vamos observar aqui o seguinte, que a fração 27 18avos, então nós temos aqui que a fração 27 18avos, ela é equivalente à fração 9/6, que é equivalente à fração 3 sobre 2, ok? Elas são chamadas de frações equivalentes. E como que eu cheguei? Eu fui dividindo por 2, ou melhor, neste caso aqui por 3. E aí nós chegamos na forma, ó, 18 dividido por 3, 6. 6 dividido por 3, 2. Ali em cima nós vamos ter 27 dividido por 3, 9. 9 dividido por 3, 3. Ok?
Então, essa vai ser aí a nossa fração. Então, conforme nós podemos observar aqui, essas três frações são equivalentes e eu chego na sua equivalência fazendo a simplificação por 3. Professor, mas sempre eu vou estar simplificando pelo mesmo número? Exemplo, se for pelo número 3, vai ser sempre pelo número 3, se for pelo 2, sempre vai ser pelo 2? Não, vai depender muito da sua fração. Então vamos pegar aqui um último exemplo da aula de hoje, para vocês observarem que eu posso começar por um número e usar outros números primos, mas de preferência vamos começar sempre pelo menor número primo, ok? Vamos imaginar aqui uma fração 18 24 avos. Ou seja, eu tenho aqui uma fração própria. Por que é uma fração própria? Porque o numerador é maior que o denominador. E eu tenho que tanto o numerador 18 quanto o número 24 são números pares. Se são números pares, eles são divisíveis por 2, que é o menor número primo par. Então, nós vamos pegar aqui o seguinte. Eu vou dividir por 2, ok? E aqui eu vou dividir por 2. Então, nós vamos observar aqui o seguinte. 18 dividido por 2 é igual a 9. 24 dividido por 2 é igual a 12. Observem que a fração 9/12 ainda é uma fração redutível. Por que ela é uma fração redutível? Professor, mas o 9 não é divisível por 2 e o 12 é. Então, se não dá por 2 os dois números, eu vou tentar agora pelo próximo número primo. Quem que é o próximo número primo? O 3. O 9 é divisível por 3? 3 vezes 3, 9. O 12 é divisível por 3? 4 vezes 3, 12. Opa, então tanto o número 9 quanto o denominador 12 são divisíveis por 3. Se eles são divisíveis por 3, eu vou simplificar a minha fração agora por 3. Ok? Então, eu vou dividir aqui por 3. Então, observem que nós vamos ter aqui a fração 9 primeiro, dividido por 3 é igual a 3. Depois eu tenho 12 dividido por 3 é igual a 4. 3/4, vocês vão observar que já é uma fração irredutível. Por quê? O número 3 é divisível por 3 e o número 4 é divisível por 2. Mas eu não posso dividir cada um por um número diferente. Sempre eu vou ter que dividir pelo mesmo número. Então, vocês vão observar aqui que a fração irredutível equivalente a 18/24 seria 3/4. Então, observem aqui que as frações dezoito 24 então eu tenho que as frações 18 24 ela é equivalente à fração 9/12, ok? Que é equivalente à fração irredutível 3/4. Então, a fração 18/24 e 9/12 são chamados de frações redutível, que é possível reduzir. Já a fração 3/4 eu cheguei na sua forma irredutível. Então, para chegar aqui no 9, eu peguei o 18, vou só repetir aqui de uma forma diferente para vocês, e dividi por 2. E o 9, para chegar no 3, eu dividi por 3. O 24 eu dividi por 12 e o 12 eu dividi por 3. Ou seja, então eu tenho aqui ó, o 24 eu dividi por 2. Então, 24 dividido por 2, 12.
18 dividido por 2, 9. O 9 e o 12 só tem agora o 3 como divisor comum. Então, eu tenho 9 dividido por 3, 3. 12 dividido por 3, que é igual a 4. Ou seja, a fração 18/24, eu simplifiquei, cheguei em 9/12, e simplificando eu cheguei em 3/4. Então a aula de hoje é isso, espero ter ajudado vocês e até a próxima aula aí. Estudem, façam os exercícios e qualquer dúvida me procurem. É a melhor forma de vocês estarem desenvolvendo esse conteúdo, ok? Bons estudos e até a próxima, se Deus quiser.